A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Ivonei, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 200 de nosso podcast. Lemos o capítulo 25 do segundo livro de Reis, o capítulo 36 do segundo livro de Crônicas e o Salmo 149. Capítulo 25 do segundo livro de Reis. No 9º ano do reinado de Sedecias, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio atacar Jerusalém com todo o seu exército. Ele montou acampamento contra ela e construíram baluartes em torno dela. A cidade ficou sitiada e entrincheirada até o 11º ano do reinado de Sedecias. No dia 9 do 4º mês, a fome se agravou na cidade e o povo da terra não tinha mais o que comer. Abriram então uma brecha na muralha da cidade e, de noite, todos os guerreiros fugiram pela porta entre os dois muros perto do jardim do rei, se bem que os caldeus cercassem a cidade. Seguiram pela estrada que conduz a Arabá. O exército dos caldeus, porém, perseguiu o rei e alcançou-o na planície de Jericó, e todo o seu exército dispersou-se e abandonou-o. Os caldeus prenderam o rei e levaram-no a Rebla, ao rei da Babilônia, que fez o julgamento dele. Trucidou os filhos de Sedecias diante dos olhos dele, e depois vazou-lhe os olhos e levou-a para a Babilônia, preso numa corrente de bronze. No dia 7 do 5º mês, no ano que era o 19º do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzardã, comandante da guarda e oficial do rei da Babilônia, entrou em Jerusalém. Incendiou a casa do Senhor e o palácio do rei e todas as casas de Jerusalém, e entregou às chamas também todas as residências dos notáveis. Todo o exército dos caldeus, que acompanhava o comandante da guarda, deu-se à destruição das muralhas que cercavam Jerusalém. Nabuzardã, comandante da guarda, exilou o restante da população que tinha ficado na cidade, os desertores que se tinham passado ao rei da Babilônia e o resto da multidão. Dos pobres da terra, porém, o comandante da guarda deixou alguns como vinhateiros e agricultores.
Os caldeus despedaçaram as colunas de bronze que estavam no templo, os suportes rolantes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e transportaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as vasilhas, as facas, as taças e todos os utensílios de bronze que serviam para o culto. O chefe da guarda levou os incensórios e as taças, tudo que era de ouro ou de prata. Não era possível pesar o bronze das 2 colunas, do mar e dos suportes rolantes que Salomão fizera para a casa do Senhor. Uma coluna tinha 18 côvados de altura, havendo sobre ela um capitel de bronze de 3 côvados de altura, e a rede e as romãs ao redor do capitel eram todas de bronze. A outra coluna era ornada da mesma maneira. O chefe da guarda levou também Saraias, o primeiro sacerdote, Sofonias, o segundo sacerdote, e 3 porteiros. Levou também um eunuco na cidade que era o chefe dos guerreiros, 5 homens que estavam a serviço do rei e que ele encontrou na cidade, o escriba do chefe do exército que treinava os recrutas do povo da terra, e 60 homens do povo da terra encontrados na cidade. Nabuzardã, chefe da guarda, prendeu-os e levou-os ao rei da Babilônia, em Rebla. O rei da Babilônia executou-os, matando-os em Rebla, na terra de Emate. Assim, Judá foi exilada de sua terra. O povo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixara sobrar na terra de Judá, foi entregue ao governo de Godolias, filho de Aicam, filho de Zafã. Quando todos os chefes das tropas e os homens que estavam com ele souberam que o rei da Babilônia tinha nomeado Godolias, foram encontrar-se com ele em Masfa. Eram Ismael, filho de Natanias, Joanã, filho de Careia, Saraías, filho de Teneumete, um netofatita, Jezonias, um maacatita, e seus companheiros. Godolias jurou a eles e a seus companheiros: nada temais dos servos dos caldeus. Permanecei na terra e servi ao rei da Babilônia, e tudo correrá bem para vós. No 7º mês, porém, Ismael, filho de Natanias, filho de Elisamá, ele, descendente real, veio com 10 homens e atacou Godolias, que morreu, e também os judaítas e os caldeus que estavam com ele em Masfa. O povo rebelou-se, do menor até o maior, e os chefes das tropas partiram para o Egito, por medo dos caldeus. No 37º ano da deportação de Joiaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, reabilitou Joiaquim, rei de Judá, e tirou-o do cárcere. Tratou-o com benevolência e elevou seu trono acima daquele dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele trocou-lhe as vestes do cárcere, e Joiaquim passou a comer em sua presença por toda sua vida. O rei destinou também para ele um sustento que lhe foi entregue, sem interrupção, cada dia durante toda a sua vida. Capítulo 36 do 2º livro de Crônicas. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o constituiu rei em Jerusalém, em lugar de seu pai. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito o tirou do trono em Jerusalém e impôs à terra um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O rei do Egito constituiu a Eleacim, irmão de Joacás, como rei sobre Judá e Jerusalém, mudando-lhe o nome para Joaquim. Quanto a seu irmão Joacás, Necal o prendeu e levou para o Egito. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou durante 11 anos em Jerusalém. Fez o que é mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia,
marchou contra ele e o prendeu com 2 correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Também levou para a Babilônia utensílios da casa do Senhor e os depositou no seu palácio em Babilônia. O resto dos atos de Joaquim, as abominações que praticou, também o que lhe aconteceu, está tudo escrito no livro dos anais de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim tornou-se rei em seu lugar. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que é mal aos olhos do Senhor. Na virada do ano, o rei Nabucodonosor mandou buscá-lo e levá-lo para a Babilônia, juntamente com os objetos preciosos da casa do Senhor, e nomeou Sedecias, irmão dele, rei sobre Judá e Jerusalém. Sedecias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 11 anos. Ele fez o que é mal aos olhos do Senhor Deus, não lhe humilhando diante do profeta Jeremias, que lhe falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha feito jurar por Deus. De nuca rígida e duro de coração, não se converteu ao Senhor, o Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo cometeram muitos atos de infidelidade, imitando as nações pagãs. Mancharam a casa do Senhor que este tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, no tempo devido e repetidas vezes, lhes havia enviado mensagens por meio de seus mensageiros, para poupar o seu povo e sua morada. Mas eles zombaram dos enviados de Deus, desprezaram suas palavras e escarneceram de seus profetas, até que finalmente a ira do Senhor contra seu povo subiu irremediavelmente. Então o Senhor fez com que marchasse contra eles o rei dos caldeus, que matou a espada os jovens do seu santuário. Não poupou nem jovens nem donzelas, nem velhos nem anciãos. Deus entregou tudo em suas mãos. Todos os utensílios da casa do Senhor, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e de seus servos, tudo isso ele levou para a Babilônia. Incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as suas fortificações e destruíram todos os objetos de valor. Nabucodonosor deportou para a Babilônia todos os que escaparam à espada, e lá ficaram servindo a ele e a seus filhos, até que começasse o reinado dos persas. Assim cumpriu-se a palavra do Senhor, pronunciada por Jeremias, até a terra receber santificação por seus sábados. Ela faz sábado durante todo o tempo da devastação, até se completar 70 anos. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor pronunciada por Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que proclamasse em todo o seu reinado, inclusive por escrito: assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir uma casa em Jerusalém, em Judá. Quem de vós pertence a todo o seu povo, que o Senhor, seu Deus, esteja com ele, e suba. Salmo 149. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo, seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e os filhos de Sião exultem no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantando-lhe salmos com tamborins e cítaras. Pois o Senhor se compraz com o seu povo e reveste os humildes com a salvação. Rejubilem-se os fiéis na glória e alegrem-se nos seus aposentos. Os louvores de Deus estejam em sua boca e espadas com 2 gumes em suas mãos, para executar a vindita e o castigo entre os povos, para prender os seus reis com grilhões e seus nobres com algemas de ferro, para aplicar contra eles o julgamento decretado. Esta é a glória para todos os seus fiéis. Aleluia!
Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Meu irmão, minha irmã, gostaria de agradecer a sua companhia, a sua atenção neste período em que tivemos juntos aqui, rezando ou ainda sob os ecos da Palavra de Deus. Obrigado pela escuta atenta de cada um de vocês. Obrigado também pela confiança de poder falar e ser escutado por cada um de vocês. Desejo uma boa continuidade, que Deus abençoe a todos. Hoje, no nosso podcast, nós lemos o capítulo 25 do livro dos Reis, o último capítulo do livro, e também vemos a queda de Jerusalém. De algum modo, há uma desconstituição completa da realidade de Israel como povo. Então, permanece em uma cultura diversa, exilada, onde viver a fé é um grande desafio. Está em meio a uma outra cultura, outras opiniões, e as influências serão inevitáveis. Em relação a tudo que apresenta o livro dos Reis, vale a pena uma pergunta. O que é que mantém viva a presença de Deus na história do povo? Por aquilo que dá para entender de todos os textos, é possível dizer isto: é a profecia. A profecia não deixa o povo esquecer do seu Deus. Por quê? Porque o profeta é alguém que se dirige no horizonte da palavra que Deus o faz dizer. E daí dá para entender também por que a profecia é tão importante para a história de Israel e também para nós cristãos hoje. O capítulo 36 do segundo livro das Crônicas termina com uma expectativa em relação ao rei Ciro, rei da Pérsia, que decreta que o povo pode retornar à vivência dos seus costumes e ao relacionamento com seu Deus sem perseguição. Mas a grande verdade, meu irmão, minha irmã, é que a fé em Deus, ela desafia de algum modo qualquer tipo de poder humano, qualquer pretensão humana sobre a verdade suprema. A fé cristã desafia qualquer político que se preze, desafia qualquer líder. A fé em Deus, por si só, desafia qualquer pessoa que se coloque à frente de uma realidade na liderança da sociedade, na paternidade, na maternidade. Enfim, a fé suscita no coração do ser humano uma reflexão para o sentido da vida, para o sentido da sociedade, para o sentido da existência e de todo o universo. E nesse sentido, para quem tem fé, quem tem uma experiência com Deus, dessa pessoa podem roubar tudo, menos o seu relacionamento com Deus, menos a sua experiência com Deus, menos aquilo que com Deus a pessoa aprendeu e desde Deus ela sabe que é capaz de desenvolver. Então, em toda a história do povo de Israel, sempre tem alguém que se manteve fiel ao seu Senhor e ao seu povo, mesmo que estivesse exilado fora da pátria ou até sem nunca retornar para lá. Mas de Deus, a pessoa nunca se esqueceu. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!